Pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa retomada das aulas, certo? A gente passou essas últimas semanas no recesso e hoje a gente volta para dar continuidade com a nossa disciplina de marketing, introdução, certo? E a gente já vai passar também na aula de hoje para o setor de compras, tá? Então vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o endomarketing, certo? O que é esse endomarketing? E vamos introduzir, certo, o assunto de compras. Como numa empresa se dá as compras, qual é a melhor forma, o que o setor de compras precisa fazer, certo? Bom, primeiro, a gente vai falar sobre o endomarketing. O endomarketing, ele é uma espécie de marketing, certo? Que a gente viu nas aulas passadas, só que ele trabalha com uma temática específica, certo? O endomarketing, ele trabalha com o público interno da empresa, certo? Imaginem vocês que o marketing, como a gente estudou nas aulas passadas, a gente vai fazer o quê, certo? Propaganda para o cliente, a gente vai tentar desenvolver um produto para o cliente, vai buscar entender o que é que aquele cliente quer. Só que esses clientes que a gente falou da aula passada são clientes externos, são clientes fora da empresa. Mas existem também aqueles que são chamados de clientes internos, certo? Olhe, como eu trouxe nesse primeiro ponto. Além do marketing feito para os clientes, que são os clientes externos, são aqueles clientes que a gente tem fora da empresa, existe também o marketing interno, certo? Para os clientes internos da própria empresa. Esse marketing interno, esse marketing para os clientes internos, certo? É o que se trata e é o que o endomarketing faz. Mas vocês podem me perguntar, professor, quem é esse cliente interno? Os clientes internos das empresas somos nós, certo? Por exemplo, a empresa onde vocês trabalham vocês são os clientes internos da empresa. Por que eu estou falando isso? Cliente interno são os colaboradores, certo? São os trabalhadores daquela empresa. Porque a empresa também ela precisa se comunicar, certo? Com os colaboradores, ela precisa comunicar, ela precisa incentivar o aperfeiçoamento, certo? Ela precisa avaliar aqueles colaboradores e tudo isso, certo? É trabalhado no endomarketing. O endomarketing, de forma resumida, eu posso trazer para vocês, é um marketing que trabalha com os colaboradores da empresa, certo? Aqui, enquanto o marketing foca seus esforços para realizar uma comunicação para fora da empresa, certo? O endomarketing objetiva trabalhar a comunicação dentro da empresa, avaliando a equipe de colaboradores e verificando a aproximação da empresa com eles. Então, é importante o endomarketing trabalhar com os colaboradores, certo? Estudar o que é que os colaboradores estão achando, quais são os desempenhos deles, certo? Como a empresa está se comunicando, certo? Com os colaboradores. Isso tudo é função do endomarketing. Isso tudo é importante por quê? Porque o endomarketing ele auxilia na inter-relação entre empresa, certo, e colaboradores. O endomarketing é quem faz esse meio, é quem vai ligar o que a empresa quer com o que os colaboradores estão fazendo, tá? O endomarketing é o responsável, ou quando você aplica, né, porque existem empresas que não utilizam o endomarketing, pelo menos não com esse nome, certo? A comunicação dentro da empresa ela pode ser feita de várias formas, mas o endomarketing é um tipo de estratégia, certo, do marketing que é utilizado para também se fazer essa comunicação. Então, nesse caso aqui, o endomarketing é muito importante porque ele vai fazer esse meio, certo? Fazer essa ligação entre a empresa, o que é que a empresa quer e o que os colaboradores acham ou o que os colaboradores estão fazendo, tá? E por que que o endomarketing é muito importante?
Porque para auxiliar nessa inter-relação, ele vai ajudar no crescimento da empresa, certo? E porque quando o endomarketing ele traz uma comunicação clara e objetiva, e ele também consegue identificar como é que os colaboradores estão vendo a própria empresa, certo? Onde eles estão vendo o que eles acham da empresa onde eles trabalham, certo? Eles vão ter um crescimento, eles vão melhorar, eles vão evoluir, mas sem prejudicar o colaborador, certo? Porque não adianta nada uma empresa querer crescer e querer vender mais, querer conseguir alcançar novas cidades, ter várias filiais, certo? Se ela está nesse processo prejudicando os trabalhadores. Se tem muita gente pedindo demissão, se tem muita gente reclamando de trabalhar na empresa, certo? Uma empresa que trabalha muito bem o endomarketing, ela faz o quê? Ela valoriza os clientes internos, ela valoriza os colaboradores, certo? Continuando. Antes, certo, as empresas focavam apenas nos produtos. Porém, devido à evolução do mercado, o foco passou a ser o cliente. Com essa mudança de foco, os trabalhadores da empresa começaram a ser vistos como clientes internos da empresa. Então, pessoal, é assim. Há muitos anos atrás, certo? Não tantos anos assim, mas cerca de 50 anos atrás, 70, 80 anos atrás, qual era o foco das empresas? As empresas elas tinham como foco os produtos. Eles pensavam só em produzir os produtos para que aqueles produtos fossem simplesmente atender as necessidades dos clientes. Mas eles não pensavam no cliente, eles pensavam em quê? Não, eu vou produzir, por exemplo, 100 mil máquinas de costuras no ano, porque as pessoas estão comprando máquinas de costura. Eles não pensavam o que as pessoas queriam nas máquinas de costura ou quais eram as características que iam facilitar o uso daquela máquina, certo? Um exemplo muito claro disso são os carros. Os carros antigamente eles sempre vinham na cor preta, certo? E aí as empresas não ouviam e não buscavam saber o que é que os clientes achavam, o que os clientes queriam. Por quê? Porque a todo momento a empresa ela precisava o quê? Atender a uma demanda. Não existiam muitas empresas no mercado há 80 anos atrás e as empresas elas focavam só em vender os produtos dela, porque elas não tinham uma concorrência alta. Mas, certo? Hoje, com a evolução do mercado, com um mercado muito competitivo, certo? Onde as tecnologias estão cada vez mais avançadas, o foco ele passa do produto para o cliente, porque uma empresa hoje que não foca no seu cliente, certo? Ela não vai conseguir se manter no mercado durante muito tempo, certo? E essa mudança, continuando aqui, essa mudança de foco, os trabalhadores da empresa começaram a ser vistos como clientes internos da empresa. Por quê? Porque não precisa só a gente pensar que, eu, enquanto empresa, vou pensar o que meus clientes externos, o que meus clientes querem. Se você também não motivar, certo? Não satisfazer os seus colaboradores, se uma empresa não trabalhar o endomarketing dentro não. Se a empresa não trabalhar o endomarketing com os colaboradores, como é certo que ela vai produzir bem, que ela vai ter resultados bons, se as pessoas que trabalham na empresa não gostam de trabalhar lá, certo? É por isso que vocês veem muito, ou se vocês não veem, vocês podem pensar na internet, que a todo ano sai uma lista de melhores empresas para se trabalhar. Essas empresas que estão entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil são empresas que elas valorizam muito o trabalho dos colaboradores, que elas dão muita oportunidade, certo? Que elas motivam, elas têm um endomarketing muito forte, certo? O endomarketing significa marketing interno. É um conceito que eu posso trazer muito básico para vocês, certo? O significado da palavra endomarketing significa marketing interno.
que percebe a relevância do papel dos funcionários quando se trata de satisfazer os clientes. Então, esse é o papel do endomarketing, certo? É tornar os colaboradores motivados, mostrar para eles quão é importante a função deles na empresa, tá? E o endomarketing, ele auxilia na relação de comprometimento dos funcionários com os objetivos da empresa, refletindo no final nos resultados que a empresa atingirá. Então, é extremamente importante que o endomarketing ele consiga, certo, aumentar ou até em alguns casos criar o comprometimento dos funcionários com a empresa. Colaboradores que são motivados, que estão engajados, que eles estão realmente se importando com a empresa, eles vão buscar trabalhar mais e trabalhar melhor, certo? Muitas vezes a gente tem que fazer atividades dentro da empresa que não são, vamos dizer assim, atividades que não são muito próximas do nosso perfil. O que isso quer dizer? Que são atividades, por exemplo, você tem que fazer alguma atividade com organização de documentos, só que você não se interessa por esse tipo de atividade. Você faz porque é seu emprego, óbvio, e você tem que fazer, mas não é muito seu perfil. Você tem um perfil mais de informática. Você poderia, sei lá, organizar esses documentos eletronicamente ou criar um sistema dentro do computador que organize esses documentos, certo? Então, quando a empresa trabalha de forma correta, de forma boa, o seu endomarketing, ela consegue criar esse comprometimento que vai diretamente, certo, refletir nos resultados que a empresa terá. Se a empresa, certo, tem colaboradores comprometidos, ela provavelmente vai conseguir atingir seus objetivos, vai conseguir resultados bons. No endomarketing também é importante, eu destaquei para vocês, divulgar, certo? Isso é uma das funções mais importantes do endomarketing e é uma das características que faz ele uma estratégia, certo? De marketing muito importante. Divulgar as metas e as propostas da empresa, o que pretende realizar no mercado e qual a importância e como o colaborador pode contribuir para o sucesso da empresa. O endomarketing, ele divulgando as metas, certo? E as propostas, os colaboradores, agentes, os funcionários, nós vamos ter o quê? Entendimento, a gente vai ter o conhecimento para saber o que é que a empresa está querendo. Porque muitas vezes o que é que acontece? A gente trabalha, faz o que mandam a gente fazer, mas a gente não sabe o motivo daquilo, a gente não sabe qual é o objetivo daquele trabalho, certo? E quando a empresa consegue divulgar, consegue comunicar, informar isso para a gente começa a entender qual é o sentido do nosso trabalho, qual é o nosso papel na empresa, certo? É por isso que é tão importante o endomarketing divulgar essas informações e, ao mesmo tempo, fazer os colaboradores entender, porque aí isso vai também aumentar, certo? Vai contribuir para o sucesso da empresa. É extremamente importante que a empresa comunique de forma eficiente como o colaborador é visto pela empresa. Esse daqui, pessoal, talvez seja o ponto mais importante do endomarketing. Quando o endomarketing é trabalhado dentro da empresa e a empresa consegue passar para o colaborador, passar para o funcionário como ele é visto, o porquê ele é tão importante para a empresa, o porquê aquele trabalho é tão importante, ou porquê é tão importante, por exemplo, seguir as informações, certo? As informações que a empresa passa, ou as normas e regulamentos da empresa, a empresa vai conseguir atingir um resultado muito bom, porque comunicação é extremamente importante, certo? Dentro da empresa. Quando as pessoas se comunicam, quando elas conseguem informações umas com as outras, o processo de trabalho,
as relações de trabalho, elas são muito mais fáceis, certo? E quando a empresa consegue mostrar para o colaborador como é que a empresa vê ele, o colaborador ele pode se sentir motivado, ele pode se sentir valorizado, certo? E valorizar, como eu falei já nessa aula hoje, valorizar o colaborador, valorizar esse cliente interno da empresa é algo muito importante, certo? Para o sucesso da empresa, tá? Existem, pessoal, várias formas, certo? Que o colaborador pode ser o fator decisivo para o sucesso da empresa. Eu trouxe 4 aqui para vocês, tá? O endomarketing, o que é que ele traz para a gente? Que eu já falei na aula de hoje para vocês linkarem bem. O endomarketing, ele busca motivar, ele busca valorizar os colaboradores, ele busca trabalhar os colaboradores para que esses colaboradores, o que tenham um papel importante dentro da empresa, certo? Mas como é que esse colaborador pode ter um fator, pode ser um fator decisivo ou pode ter uma importância muito grande? Por exemplo, o primeiro aqui jeito é o atendimento a clientes internos e externos. Quando o colaborador ele entende que o atendimento a os próprios colegas de trabalho, como também a clientes, certo? Externos que venham procurar a empresa, quando ele consegue atender bem esse público, você consegue informar, por exemplo, para um cliente externo. O que é que ele, por exemplo, ele ligou para a empresa e ele está com um problema no produto. Quando você consegue atender bem esse cliente vai entender o quê? Que ele pode confiar naquela empresa, porque aquela empresa vai solucionar o problema dele. Do mesmo jeito que quando um colega de trabalho vem buscar alguma informação, certo? Vai ter esse atendimento do cliente interno, e esse processo de comunicação vai fazer com que o seu colega de trabalho entenda algum problema ou alguma dúvida que ele tinha, certo? Ou como resolver alguma situação que ele buscou atendimento, certo? Então, é muito importante o que esse atendimento às pessoas de forma geral, seja ele seu colega de trabalho, ou seja ele um cliente externo da empresa, é muito importante que esse atendimento seja feito da melhor forma possível, certo? Você ser cordial, você ser calmo, você ser ético, você ser paciente, porque isso vai construir uma relação de valor, vai trazer mais valorização, certo? Para a empresa, vai trazer mais valorização para a comunicação em si, tá? No segundo exemplo aqui é o atendimento a reclamações. É muito importante que quando alguém vier reclamar com a empresa, que o colaborador ele entenda que aquele é um fator chave. Aquele momento de reclamação é algo muito importante, porque quando um cliente fica insatisfeito, isso significa o quê? Que aconteceu algum problema. Mas problemas acontecem a todo momento. O importante é como a gente vai lidar com esses problemas, certo? E o atendimento à reclamação é um momento muito importante, é um momento chave na empresa, porque aqui é onde vai se construir relações duradouras ou não com os clientes. Clientes que têm um atendimento à reclamação bom, eles vão o quê? Confiar mais na empresa, eles vão se sentir mais confortáveis em comprar os produtos da empresa, certo? Então, com um colaborador motivado e valorizado e entendendo seu papel na empresa, quando ele for fazer um atendimento a alguma reclamação, ele vai, certo, entender que aquele é um fator-chave, aquele atendimento à reclamação é um fator-chave, e ele precisa buscar ao máximo uma solução para aquela reclamação. Entenderam? No próximo exemplo que eu trouxe para vocês, é a importância da ética e da moral. Aqui, a todo momento, a ética e a moral é uma coisa que vai guiar, certo, nossos passos.
quando a empresa cria uma, um manual de bom comportamento ou normas, certo, que a gente tem que seguir na empresa, é porque ela precisa que os colaboradores possuam a ética nos seus processos, que eles tenham a moral no seu comportamento, certo? Então, é muito importante que a ética e a moral estejam presentes a todo momento para que as melhores decisões sejam tomadas e também as mais corretas. Ter ética e ter moral a todo momento entre nossos colaboradores é extremamente importante e pode diferenciar a empresa, certo? Por exemplo, de um competidor desleal. Muitas vezes uma empresa pode oferecer para um cliente, certo? Um concorrente pode oferecer para o nosso cliente um preço melhor, certo? Mas ele vai, por exemplo, vender aquele produto para aquele nosso cliente, dizendo que aquele é o melhor preço e que tem a melhor qualidade. Só que a gente sabe que muitas vezes não é o caso, certo? E isso é um exemplo claro de falta de ética e falta de um comportamento moral, certo? Sem ética e moral no nosso comportamento, a gente não consegue ter a confiança dos nossos clientes. Por isso que é tão importante aqui a gente trabalhar a ética e a moral nos colaboradores e informar isso para eles, certo? E por último, eu trouxe para vocês o registro de atendimento. É muito importante, por exemplo, quando eu trouxe para vocês, quando um colega de trabalho veio tirar uma dúvida com você, que você anote. Digamos que você não conseguiu tirar a dúvida daquele seu colega naquele momento. Mas você conseguiu o quê? Você conseguiu anotar aquela dúvida e vai buscar aquela informação para depois passar para ele, certo? Esse é um registro de atendimento, é um registro de uma informação importante. Como também a gente pode registrar uma reclamação, aonde você pode não conseguir, certo? É, resolver todo aquele problema do cliente, mas você vai buscar registrar que aquele cliente ligou fazendo uma reclamação, para que a empresa consiga o quê? Talvez no futuro contactar aquele cliente externo para tentar buscar uma solução melhor ou buscar uma satisfação daquele cliente. Então, registrar atendimentos, seja por telefone, ou atendimentos de colegas de trabalho, ou atendimento de algum documento que foi recebido e tal, é muito importante que a gente registre esses atendimentos, certo? Porque registrando esses atendimentos, a gente vai ter um controle melhor, a gente vai conseguir lidar melhor com as situações, certo? E a gente vai conseguir tomar decisões mais fáceis, porque hoje o nosso trabalho envolve muitas atividades. Então, se a gente não registrar tudo que a gente faz, registrar nossos atendimentos, registrar nossas informações, elas vão se perder com o tempo, certo, pessoal? Então, esses foram os 4 exemplos que eu trouxe para vocês de como é que o colaborador pode ser decisivo. Por último, eu trouxe para vocês 5 ferramentas, certo, que o endomarketing pode usar, tá? O endomarketing dentro da empresa ele pode ser feito através de um jornal interno. Então, a empresa ela pode criar um jornal dentro da própria empresa só para comunicar. Por exemplo, hoje isso é muito normal com e-mail, certo? A gente recebe muitos e-mails da empresa dizendo o que é que foi feito naquela semana, o que foi feito naquele mês, tá? A gente pode também criar algum programa dentro da empresa que busque aproximar o colaborador e o setor de RH. Então, o colaborador, através de um programa de aproximação, ele pode se sentir mais seguro em tentar contactar o setor de RH, tentar buscar informações com o RH, certo? Cartazes motivacionais, a gente pode ter cartazes que indiquem qual é a melhor forma de trabalhar, quais são atitudes que você pode ter que podem agradar seus colegas de trabalho, certo? A gente pode também, nesse quarto exemplo, incentivar aperfeiçoamentos. Então, a empresa pode buscar, através do endomarketing,
incentivar para que os colaboradores, eles a todo momento, busquem cursos de aperfeiçoamento, certo? Busquem se aperfeiçoar, porque um colaborador que busca melhores resultados, que busca um aperfeiçoamento de forma geral no seu trabalho, ele vai estar sempre em evolução, tá? E a última ferramenta é que a gente pode propiciar ambientes saudáveis. O que isso quer dizer? A gente pode, através de algumas campanhas de comunicação, por exemplo, dizer normas. Olha, como é que a gente pode trabalhar e manter nosso ambiente saudável? A gente pode sempre o quê? Toda vez que a gente tiver algum lixo, tudo a gente não jogar no chão, descartar em lixeiras. A gente pode sempre, por exemplo, nos tempos nos tempos atuais, né, a gente está no meio de uma pandemia. A gente, para ter um ambiente saudável, a gente tem que o quê? Sempre higienizar nossas mãos, sempre usar máscara, certo? Sempre evitar contato físico com nossos colegas, certo? Então, propiciar ambientes saudáveis pode ser feito, certo? Disseminando informações. Por exemplo, cartazes que você informa a melhor maneira de trabalhar, a melhor maneira de se sentir seguro, certo? Bom, pessoal, agora a gente vai saindo de endomarketing e vamos falar sobre as compras empresariais, certo? Aqui a gente vai dar início e nas próximas aulas a gente vai continuar falando sobre as compras. Primeiro, sobretudo, a gestão de compras. A gestão de compras é uma atividade fundamental para a boa administração da empresa, influenciando diretamente nos estoques e no relacionamento com os clientes. Por exemplo, certo? Esse relacionamento com o cliente pode ser afetado ou influenciado se a gente não tiver, por exemplo, na empresa, algum produto aonde o cliente comprou aquele produto, quebrou o produto ou aquele produto teve algum defeito, só que a gente não tem um produto em pronta entrega, certo? Para fazer a troca com aquele cliente, certo? Ou até fazer a substituição. Então, é importante que ocorra uma gestão de compras, certo? De forma eficiente para que o relacionamento com os clientes seja preservado, o relacionamento com os clientes seja algo bom, certo? Que a gente consiga criar relacionamentos longos e saudáveis com os nossos clientes. Até porque clientes que têm um relacionamento bom com a empresa, eles buscam cada vez mais a empresa, mesmo quando eles têm um produto num preço mais baixo, certo? Eles começam a ter fidelidade com a empresa, fidelidade com a marca daquele produto, tá? Porque eles identificam um diferencial, identificam qualidade, identificam confiança na empresa, certo? O setor de compras é um dos grandes responsáveis pelos resultados da empresa. Atender às necessidades da empresa com os recursos necessários para a produção dos produtos ou a prestação dos serviços para atender o mercado tem ligação direta nos resultados. O que é que então o setor de compras faz? O setor de compras, pessoal, ele é o setor responsável por comprar todo o material, certo? Que a empresa necessita. Então, se a empresa necessita, por exemplo, de alguma matéria-prima, o setor de compras vai ser informado para daí ele tentar buscar aquela matéria no melhor preço, numa melhor qualidade, certo? Para fazer a pesquisa daquele material. Então, a gente já viu no ponto aqui em cima sobre a gestão de compras e como ela é importante, tá? E é fundamental nesse relacionamento com os clientes e também para questões relacionadas ao estoque, certo? Porque muitas vezes, se um setor de compras não tiver atento, se eles não tiverem se eles não estiverem organizados, eles vão ter problemas com falta de material, com falta de insumos,
certo? E essa falta de material pode impactar na produção da empresa. Então, se a empresa não tem o material que ela precisa para trabalhar, isso vai o quê? Afetar os produtos que ela vende, vai afetar os serviços que ela presta, certo? E esses efeitos, certo? Afetar a produção, afetar as vendas da empresa, pode ter um resultado direto, pode não, pessoal, tem um resultado direto no tem uma ligação direta, desculpa, nos resultados da empresa. Então, se o setor de compras, por algum motivo que seja, falhar e ele não tiver um material, ele não tiver comprado um material específico para que a empresa possa produzir, a empresa o quê? Vai ter uma queda de produção, consequentemente, vai ter uma queda de vendas, porque ela não vai conseguir produzir. Se ela tem uma queda de vendas, ela tem o quê? Um resultado ruim, certo? O setor de compras também precisa estar atento aos critérios que são necessários e importantes, como quantidade, valores e qualidade. Então, o setor de compras, ele além de buscar atender às necessidades que a empresa tem, certo? Buscar comprar os materiais, insumos, matéria-prima que a empresa precisa para produzir, o setor de compras tem que também ficar atento a essas três características. Qual é a quantidade necessária e adequada, certo? Porque não adianta uma empresa comprar uma quantidade muito grande, porque se você tiver uma quantidade muito grande de algum material, você vai gastar com estoque e você vai gastar um valor que talvez não fosse necessário agora, ou que talvez vá fazer faltar dinheiro para um outro material que precisaria ser comprado mais à frente, certo? Então aqui a gente tem que pensar na quantidade certa que deve ser comprada, em quanto custa esses materiais, certo? Quais são os valores, quais são os preços no mercado, quais são as empresas que podem dar melhores formas de pagamento, melhores condições, certo? E a qualidade. Qual é a qualidade daquele material que a gente está comprando? Qual é a qualidade do serviço daquela empresa que a gente está contratando, certo? Então, o setor de compra tem que, além de comprar o material e garantir esse material para a empresa, ela tem que levar em conta esses três, certo? Essas três informações: a quantidade, os valores e a qualidade. Há também, pessoal, dentro, certo, das compras, o ciclo de compra. O ciclo de compra No ciclo de compra são adquiridos materiais que são essenciais para a empresa, ou seja, aqueles que são necessários para a produção da empresa. Pessoal, quando eu falo para vocês que os materiais são essenciais para a empresa, o que é que isso significa? Que sem esses materiais, certo? A empresa não consegue produzir direito, ou até não consegue produzir. E uma empresa, ela nunca pode parar. Se a empresa para, isso significa prejuízo, certo? Por isso que é muito importante que a gente se organize e que a gente consiga sempre o quê? Estabelecer prazos, planejamento nas nossas ações. Então, o ciclo de compra é uma organização, certo? É um planejamento de compra do setor de compra, tá? Exemplos de materiais que são comprados nesse ciclo são matéria-prima para produzir alguma coisa, insumos ou qualquer matéria indispensável para o andamento da produção. Então, nesse ciclo aqui, o que é feito nesse ciclo? Esse ciclo ele é comprado geralmente aqueles materiais que todo mês a empresa está comprando ou toda semana, certo? Que são só o essencial. Quando acontece, por exemplo, de algum setor necessitar de alguma coisa específica, aí é criado um outro ciclo, um outro processo. Esse ciclo de compra tá ligado, pessoal, muito mais aquelas compras meio que fixas, aquelas compras que todo mês a empresa vai comprar aquilo, certo? Só que ela não pode comprar muito, porque senão ela vai ter excesso no estoque, vai gastar com excesso de material,
e também ela precisa se organizar para todo mês ter aquele material, certo? Então aqui eu trouxe essa figura para vocês identificarem. Vocês podem pausar o vídeo. Eu vou explicar brevemente, certo? Mas vocês podem pausar o vídeo ou até tirar um print, tá? Dessa parte. O primeiro passo do ciclo de compras é o setor recebe e analisa requisições para a compra de materiais. Então, aqui, o que é que vai acontecer? O setor de compras vai receber uma notificação dizendo assim: olha, precisamos desse material. Depois, o setor ele vai realizar a seleção dos fornecedores. Aqui o setor vai buscar no mercado quem são os melhores fornecedores, quem são os fornecedores mais confiáveis e quais são os fornecedores que conseguem atender às nossas necessidades, certo? As necessidades da empresa, as necessidades do setor que pediu aquele material, tá? Depois, na sequência, é necessário fazer a cotação de preços com no mínimo 3 empresas. Aqui, pessoal, é o que a gente chama de licitação, tá? Aqui a gente vai colher, vai pegar o mesmo material em empresas diferentes. A gente traz pelo menos no mínimo 3 empresas, porque isso realmente é um valor mínimo para a escolha, tá? Porque não adianta você ter o menor preço em uma empresa se aquela empresa não traz confiança para você ou talvez não tenha a melhor qualidade, tá? Mas geralmente a gente trabalha com 3, mas existem aqui essas pesquisas aqui, essa cotação de preço, eu já vi orçamentos de 5 empresas, 6 empresas, certo? Mas claro, quanto mais empresas, mais tempo demora essa etapa. A quarta etapa, analisa-se as cotações. Depois que você faz um levantamento, busca quais são essas empresas, certo? Quais são os preços dessas empresas. Você vai analisar quais são os preços e qual é o prazo de entrega daquele produto, tá? Em seguida, é escolhida a melhor condição e emitida a autorização de fornecimento de material. Aqui a empresa ela formaliza e cria um contrato certo de compra, aonde uma empresa vai fazer uma compra com CNPJ, então pessoa jurídica, certo? CNPJ para aqueles que não sabem o que é, eu vou só trazer para se alguém tiver alguma dúvida, ser esclarecido agora. CNPJ é como se fosse o CPF da empresa, certo? Todos nós, pessoas físicas, temos um CPF, tá? Enquanto as empresas têm um CNPJ, que é um número de cadastro dela, certo? Que se chama Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, tá? Então, aqui geralmente nesses contratos de compra empresarial existem prazos melhores, condições melhores, descontos maiores, porque são compras com um valor financeiro muito alto, certo? E uma quantidade também muito alta. No sexto passo, realiza-se o acompanhamento dos pedidos. Depois que a compra é solicitada, certo? Depois que é emitida a autorização de compra, o setor de compra começa a acompanhar o pedido. Os prazos, se já foi enviado, quando é que chega, como está o andamento do pedido, certo? E por último, após receber e conferir as mercadorias, é autorizado o pagamento. Muitas empresas elas só pagam os seus materiais após o recebimento, mas existem contratos onde é feito, por exemplo, um pagamento de 25% a 50% do valor antes de receber e 50% após o recebimento. Isso vai ficar a cargo da empresa e do contrato que a empresa vai fazer, certo? Vamos seguir na nossa aula. Por último, na aula de hoje, eu trouxe para vocês a identificação e seleção de fornecedores. Aqui, pessoal, o setor de compras precisa estar atento para selecionar os melhores fornecedores do mercado que tenham condições de atender às necessidades da empresa.
É como eu falei para vocês no slide passado. Não adianta a empresa comprar de uma empresa que dá o menor preço, se aquele fornecedor não vai conseguir atender as condições, atender as condições necessárias para a empresa. Por exemplo, digamos que você precisa de uma quantidade X, certo, do seu fornecedor todo mês. Só que ele diz para você que não pode garantir todo mês aquela quantidade. Então, você não adianta você comprar desse fornecedor. Se um mês você vai ter o material e no outro mês você não sabe se você vai ter, você precisa o quê? Você precisa ter confiança, você precisa ter segurança dos seus fornecedores, tá? Então, é por isso que é importante escolher esses fornecedores e que eles tenham a condição realmente de atender a empresa. O responsável pela ação de comprar precisa considerar serviço de pós-venda, suporte, localização do fornecedor e tempo para se obter o material, evitando também a falta de insumos, pessoal. Então, além de comprar, certo? Existem essas informações que precisam ser analisadas. Por exemplo, será se o serviço de pós-venda do fornecedor é bom? Se a gente conseguir comprar um produto e o produto vier, sei lá, vencido ou vier numa qualidade não tão boa, será que eu vou poder trocar? Como é o suporte daquele fornecedor? Aquele fornecedor vai ajudar a empresa ou ele vai simplesmente vender o material e esquecer? Certo? E também é muito importante que a gente pense na localização e no tempo, porque muitas vezes ocorrem emergências. E se a gente precisar de um fornecedor que ele envie o material, tipo, para ontem, certo? Enviar o mais rápido possível, porque é urgente a situação, houve alguma falha no planejamento, o que é que a gente precisa? A gente precisa ter essa informação. Se a gente vai conseguir ou não conseguir aquele material e qual é o tempo mínimo que a gente vai precisar esperar para receber aqueles insumos, tá? A seleção, pessoal, ela pode ocorrer por meio de pesquisas na internet, ou buscando informações com o setor de vendas. Existe também a possibilidade de você buscar um fornecedor na região, por exemplo, através de listas telefônicas, mas isso é um meio muito pouco usado hoje em dia, certo? Algumas empresas utilizam e tal, mas hoje com a internet, com todas as empresas online, a gente consegue facilmente encontrar pelo menos um contato da empresa, a localização da empresa através da internet e também consegue ter acesso a um número muito maior de empresas com a internet, certo? Então a gente faria a pesquisa na internet, acharia a empresa e entraria em contato. Enquanto quando a gente fosse buscar informações com o setor de venda, o que é que a gente faria? O setor de vendas conhece bem o mercado, conhece bem empresas que podem suprir a necessidade da empresa. Então, eles fariam o quê? Eles fariam todo, certo, um levantamento de possíveis fornecedores que a empresa poderia utilizar e passaria para o setor de compra, certo? Bom, agora a gente vai para a nossa atividade. Na atividade dessa aula de hoje, eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês pensem no endomarketing, que foi o primeiro conteúdo que foi tratado na aula de hoje. Eu quero que vocês criem uma estratégia de endomarketing, certo? Façam o endomarketing da empresa onde vocês trabalham e o que é que vocês vão buscar com essa estratégia de endomarketing? Vocês vão orientar os colaboradores sobre como voltar ao trabalho de forma segura no cenário atual. Então, pensem, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está com um ambiente não, a gente está num cenário onde a gente está lidando com uma doença que não tem cura, que é muito infecciosa e que a gente precisa sempre de segurança para trabalhar e, certo, de conscientização de que é realmente um problema sério e que a gente tem que adotar, certo, criar novos hábitos, ter novas práticas para que a gente consiga trabalhar de forma segura.
Então, eu quero que vocês, na empresa onde vocês trabalham, criem uma estratégia, uma estratégia, por exemplo, que vocês vão comunicar através de alguma forma, vocês vão escrever um texto, certo? Uma forma dos colaboradores trabalharem de forma segura, como por exemplo, você vai colocar nos banheiros da empresa que lave sempre a mão, aí você fala as formas de lavar a mão, lavar o pulso, lavar o torso da mão, lavar entre os dedos, lavar debaixo das unhas, certo? Eu não sei como vocês vão fazer, vocês vão criar uma estratégia, tá? Vocês podem utilizar cartazes, vocês podem utilizar treinamento, vocês podem utilizar filmes, mas vocês vão me escrever um texto dizendo como é, certo? Qual seria uma estratégia do endomarketing para trabalhar com os colaboradores, tá? Uma forma segura de trabalhar no cenário atual, certo? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar para mim no grupo ou podem mandar pessoal. E lembrando, quem ainda não tem acesso à plataforma pode me enviar atividade por e-mail, tá? Algumas pessoas eu sei que já voltaram a trabalhar e só que ainda a matrícula não está regularizada no Senai, demora um pouco para regularizar. Mas enquanto isso não acontece, vocês me enviam, tá? A atividade por e-mail, que quando vocês conseguirem o acesso, eu coloco a resposta de vocês na atividade, certo? Ou vocês mesmos colocam, mas a nota já vai estar garantida, certo, pessoal? Bom, é isso. Então, fiquem bem. Tchau e até a próxima aula.